Quando o carro de Sofia se quebra em uma tempestade com o bebê nos braços, ela encontra um abrigo inesperado na fazenda de um estranho. Mas esse homem quieto pode protegê-la de um passado que está alcançando rapidamente? Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. As nuvens de tempestade escureceram o céu quando Sofia Álvares apertou sua filha de 6 meses, Amy, com mais força contra o peito. O bebê choramingou, sentindo o medo de sua mãe. O carro antigo de Sofia havia quebrado 5 quilômetros atrás, e ela andava desde então, a bolsa de fraldas pendurada pesada em seu ombro. "Está tudo bem, menina", Sofia sussurrou, embora sua própria voz tenha treinado. "Vamos encontrar em algum lugar em breve." A chuva começou a cair, primeiro quando gotas de luz, depois em lençóis pesados que encharcavam a jaqueta fina de Sofia. À frente, através da cortina de água, ela viu um sinal desgastado, Willow Creek Farm. Além disso, ficava uma grande casa de fazenda com um celeiro vermelho nas proximidades. A luz brilhava das janelas, quente e convidativa. Sofia hesitou, lembrando-se da última vez que pediu ajuda e como isso acabou. Mas Amy deu um pequeno grito, e Sofia sabia que não tinha escolha. Ela tropeçou na garagem de cascalho, os sapatos com água. Quando chegou à varanda, ela e o bebê estavam encharcados. Sofia bateu na porta, a mão tremendo de frio e medo. A porta se abriu, revelando um homem alto com ombros largos. Ele usava uma camisa de flanela com as mangas enroladas, mostrando antebraços fortes. Seu rosto era bonito, mas sério, com olhos que pareciam segurar algo pesado atrás deles. "Posso ajudar?" ele perguntou, sua voz profunda, mas não cruel. "Lamento incomodá-lo", disse Sofia, a água pingando seus cabelos escuros. "Meu carro quebrou na estrada. Só precisamos de um lugar para ficar à noite. Eu posso pagar." Ela se atrapalhou para a carteira, embora soubesse que ela tinha apenas $20. "Podemos dormir em qualquer lugar. O celeiro até. Apenas em algum lugar seco." O homem olhou para ela por um longo momento, depois para o pacote nos braços, onde o pequeno rosto de Amy espiava. Sua expressão suavizou um pouco. "O celeiro está quente", disse ele simplesmente. "Vá para dentro. Vou trazer toalhas." Alívio lavado sobre Sofia. "Obrigado. Muito obrigado. Eu sou Caleb", disse ele. "Caleb Morgan. Sofia Álvares. E isso é Amy." Caleb assentiu e depois gesticulou em direção ao celeiro. Há uma pequena sala dentro com um berço. Costumava estar onde a fazenda ficou. Está limpo. Sofia correu através da chuva até o celeiro. No interior, era surpreendentemente quente e cheirava a feno e animais. Alguns cavalos desenterraram suavemente de suas barracas. Ela encontrou o quarto que Caleb mencionou, pequeno mas arrumado, com uma cama estreita e uma pequena mesa com uma lâmpada. Ela acabara de deitar Amy quando Caleb apareceu com uma braça de toalhas, uma camisa de flanela e calça de moletom. "Isso pode ser grande em você, mas eles estão secos", disse ele, colocando-os na cama. "Há um banheiro por aquela porta. Vou trazer um pouco de comida." Antes que Sofia pudesse agradecer-lo novamente, ele se foi. Ela rapidamente se secou e Amy transformando o bebê para as únicas roupas secas que ela deixou no saco de fraldas. As calças de moletom eram enormes em sua pequena estrutura, mas como Caleb havia prometido, elas estavam quentes e secas. Quando Caleb voltou, ele carregava uma bandeja com sopa, pão e uma garrafa de leite quente. Ele o colocou sem uma palavra e virou-se para sair. "Você não precisa ir", disse Sofia, surpreendendo-se. "Quero dizer, é o seu celeiro, e eu não agradeci corretamente." Caleb parou na porta. "Não há necessidade de obrigado. Storm está piorando. Você pode ficar até que passe." Mais tarde naquela noite, depois que Sofia comeu e alimentou Amy, o bebê começou a chorar. Sofia a levou para frente e para trás na pequena sala, pulando-a suavemente, mas nada parecia ajudar. O rosto de Amy estava vermelho de esforço. Seus pequenos punhos se apertaram. "Shh, baby, por favor", Sofia implorou, exaustão fazendo sua voz rachar. "O que está errado?" Uma batida suave veio à porta e o rosto em questão de Caleb apareceu. "Tudo bem?" Sofia sentiu lágrimas de frustração brotando. "Ela não para de chorar.
Eu tentei de tudo. Ela não está molhada, ela foi alimentada. Sua voz parou como um soluço ameaçou escapar. Caleb deu um passo à frente, hesitante. Posso? Ele perguntou, estendendo os braços. Sofia piscou, de surpresa, mas entregou Amy. Para sua surpresa, Caleb segurou o bebê com facilidade praticada, embalando-a contra o peito dele. Ele começou a zumbir suavemente, uma música baixa e suave que parecia encher a pequena sala. Gradualmente, os gritos de Amy diminuíram. Como você fez isso? Sofia perguntou, assistindo em wonder. Uma sombra passou pelo rosto de Caleb. Tive alguma prática, disse ele simplesmente, não elaborando. Ele olhou para Amy depois de volta a Sofia, olhando seu rosto exausto e as olheiras sob os olhos. Você precisa de descanso, disse ele. Então, com uma voz mais suave, ele acrescentou palavras que ecoariam na mente de Sofia nos próximos dias. Deixe-me cuidar de você, não apenas para o bebê, mas para ela também. Sofia queria protestar, dizer que poderia administrar por conta própria. Ela faz isso há meses, mas a bondade nos olhos desse estranho quebrou algo dentro dela. Ela assentiu, afundando na beira da cama. Só por um tempo, ela sussurrou. Caleb estava sentado na única cadeira da sala, ainda segurando Amy, que havia caído em um sono pacífico contra seu peito. Descanse um pouco, disse ele. Vou cuidar dela. Sofia deitou, pretendendo apenas fechar os olhos por um momento, mas a exaustão a puxou para baixo e ela dormiu profundamente pela primeira vez em meses. Quando ela acordou, a luz do sol estava escorrendo pela pequena janela. Amy estava ao lado dela na cama, dormindo pacificamente. Uma garrafa de leite estava na mesa, junto com uma nota. Café da manhã em casa quando estiver pronto. Sofia olhou para a nota, emoções conflitantes, girando dentro dela. Ela só planejava ficar uma noite, passar por esta cidade como todos os outros antes dela. Afinal, ela estava correndo, a partir de sua frieza pelas promessas que ele quebrou o momento em que Amy nasceu. Vamos sair depois do café da manhã, disse ela ao Sleeping Amy. Não podemos ficar. Não podemos confiar em ninguém novamente. Mas, quando ela reuniu seus poucos pertences, Sofia não pôde deixar de se perguntar sobre o fazendeiro tranquilo com as mãos gentis que podiam acalmar seu bebê quando não podia. A cozinha da fazenda era quente e cheirava a café e bacon. Caleb estava no fogão, as costas para ela. Ele se virou quando ela entrou acenando com uma saudação. Durma bem? Ele perguntou. Melhor do que em meses, admitiu Sofia. Obrigado, por tudo, mas devemos ir. Caleb colocou um prato de ovos e bacon na mesa. O carro ainda está quebrado, disse ele. Eu verifiquei esta manhã, precisa de uma bateria nova, pelo menos. O coração de Sofia afundou. Não posso pagar reparos agora, disse ela, sua voz pequena. Tenho um amigo que é dono da garagem. Na cidade, respondeu Caleb. Ele me deve um favor, mas ele não pode chegar até amanhã. Sofia mordeu o lábio. Não podemos impor. Não imponente, cortou Caleb. Barney está sentado lá. E Amy parece gostar aqui, como se estivesse na sugestão. Amy deu um feliz gurgrando dos braços de Sofia. Apesar de si mesma, Sofia sorriu. Mais uma noite, ela admitiu. Mas vou trabalhar para a nossa manutenção. Notei que seu jardim precisa de ervas daninhas e sou bom em cozinhar. Caleb assentiu. Justo. Depois do café da manhã, Sofia abaixou Amy para tirar uma soneca no celeiro e depois começou a trabalhar na horta de Caleb. O sol estava quente de costas enquanto puxava ervas daninhas entre fileiras de tomate e pimentão. De tempos em tempos, ela olhava para o campo onde Caleb estava consertando uma cerca. Seus movimentos fortes e certos. Havia algo nele que a intrigava. Ele era diferente de Mark, que tinha sido todo charme e palavras suaves. Caleb estava quieto, sua bondade mostrada através de ações e não promessas. Quando Amy acordou, Sofia a levou para fora, colocando um cobertor sob a sombra de uma macieira. Para sua surpresa, Caleb se juntou a eles durante o intervalo, sentando-se de pernas cruzadas no cobertor e deixando Amy agarrar seu dedo com a mão minúscula. Você está bom com ele, Sofia observou. O rosto de Caleb nublou um pouco. Sempre quis crianças, disse ele depois de um momento.
Você mora aqui sozinho? Sofia perguntou, depois imediatamente se arrependeu da pergunta. Sinto muito, isso não é da minha conta. Se está tudo bem, disse ele. Sim, só eu. Desde que meu pai passou 3 anos atrás. Sinto muito por sua perda. Caleb assentiu seus agradecimentos. A fazenda está na família há gerações. Papai esperava que eu me casasse e tenha uma família. Para continuar a tradição, as coisas não deram certo. Sofia queria perguntar mais, mas sentiu sua relutância. Em vez disso, ela disse: Amy e eu também estamos sozinhos. O pai dela, ele não estava pronto para uma família. Sua perda, disse Caleb simplesmente, olhando para Amy com calor genuíno nos olhos. Naquela noite, Sofia preparou o jantar usando legumes do jardim. Eles comeram juntos na mesa da cozinha, a conversa fluindo mais facilmente do que Sofia esperava. Caleb não era um homem de muitas palavras, mas quando falou, ele era atencioso. Depois do jantar, quando Sofia lavou a louça, ela perguntou: Como você aprendeu a cuidar de bebês? Você é surpreendentemente bom nisso. Caleb ficou quieto por tanto tempo que Sofia pensou que ele poderia não responder. Finalmente ele disse: Havia alguém, Sarah. Estávamos noivos. O que aconteceu? Sofia perguntou suavemente. Ela estava grávida, disse Caleb, sua voz apertada. Ficamos tão felizes. Li todos os livros de bebê que pude encontrar, mas havia complicações. Perdemos o bebê. E então eu a perdi também. O coração de Sofia doeu por ele. Sinto muito, Caleb. Ele balançou a cabeça como se estivesse sacudindo as memórias. Foi há 5 anos. Esse tipo de dor não desaparece apenas com o tempo, disse Sofia gentilmente. Caleb olhou para ela, realmente olhou para ela, como se a visse claramente pela primeira vez. Não, ele concordou. Não. Mais tarde, quando Sofia se estabeleceu, no berço com Amy, ela pensou na história de Caleb. Sua perda explicou muito a tristeza em seus olhos, sua gentileza com Amy, a fazenda vazia e bem conservada que parecia estar esperando por uma família. Na manhã seguinte, Sofia acordou para encontrar um pacote de fraldas do lado de fora da porta do celeiro. A marca e tamanho exatos que Amy usou. Ao lado, havia uma bolsa com comida de bebê e garrafas novas. Quando ela questionou Caleb sobre isso, ele simplesmente deu de ombros. Percebeu que você estava correndo baixo. Fui à loja esta manhã. Você não deveria ter... Sofia começou. Queria, interrompeu Caleb. Além disso, alguém como você não deveria ter que se preocupar com essas coisas. Alguém como eu? Sofia perguntou, de repente defensiva. Alguém que já passou o suficiente, esclareceu Caleb, seus olhos. Sofia sentiu suas defesas desmoronar. Fazia tanto tempo desde que alguém simplesmente tentou facilitar as coisas para ela, sem esperar nada em troca. À tarde, o amigo de Caleb veio olhar para o carro de Sofia. A notícia não foi boa. A bateria está morta, o tiro do alternador, e há um problema com a transmissão, explicou o mecânico. Levará pelo menos 1 semana para obter as peças, e o trabalho não será barato. O coração de Sofia afundou. Ela não tinha dinheiro para grandes reparos e não podia ficar na fazenda Willow Creek indefinidamente. Conserte, disse Caleb ao amigo. Envie-me a conta. Caleb não, protestou Sofia quando o mecânico saiu. Eu não posso deixar você fazer isso. Considere um empréstimo, disse Caleb. Você pode me pagar de volta quando puder. Por que você está nos ajudando assim? Sofia perguntou, genuinamente confusa. Você nem nos conhece. Caleb ficou quieto por um momento, depois disse. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Estou sozinho há muito tempo. É bom ter você e Amy aqui. Naquela noite, quando uma chuva suave caiu do lado de fora, Sofia sentou-se na cozinha com Caleb depois que Amy adormeceu. Eles compartilharam um pote de chá, falando sobre tudo e nada. Para onde você vai? Caleb perguntou eventualmente. Quando o carro está consertado. Sofia traçou a borda da caneca com o dedo. Eu não sei, ela admitiu. Estou dirigindo há meses, sem ficar em qualquer lugar muito tempo. Correndo de alguma coisa? Caleb perguntou, depois acrescentou rapidamente.
Você não precisa eu me... Sofia respirou fundo. O pai de Amy e Mark. Estávamos juntos por 3 anos. Ele me prometeu o mundo. Casamento, uma casa, uma família. Então eu engravidei e tudo mudou. Ele ficou frio, distante. Disse que não estava pronto para ser pai. Quando Amy nasceu, ele mal estava em casa. Quando ela tinha 2 meses, descobri que estava vendo alguém. Sinto muito, disse Caleb, seus olhos cheios de empatia genuína. A pior parte é que ele nem quer Amy, mas ameaçou lutar pela custódia apenas para me machucar. Disse que sua família tem dinheiro, conexões, que eu nunca venceria. A voz de Sofia quebrou. Então, eu peguei Amy e saí. Estou me mudando. De cidade em cidade desde então, com medo de que ele nos encontre. A expressão de Caleb endureceu. Ninguém deve ser capaz de ameaçar uma mãe em levar seu filho. Eu nem sei se ele está realmente procurando por nós, confessou Sofia. Talvez eu esteja fugindo do nada, mas não posso arriscar Amy. Você está fazendo o que qualquer boa mãe faria, assegurou Caleb, protegendo seu filho. Com o passar dos dias, Sofia e Amy caíram em uma rotina na fazenda de Willow Creek. Sofia ajudou nas tarefas, cozinhar, limpar e até aprender a coletar ovos das galinhas. Caleb mostrou a ela como ordenhar a vaca, rindo gentilmente em suas primeiras tentativas estranhas. Eles passaram noites na varanda, observando o pôr do sol enquanto Amy brincava em um cobertor a seus pés. Às vezes eles conversavam, mas muitas vezes se sentavam em um silêncio confortável. Uma noite, cerca de uma semana após sua chegada, Sofia percebeu com um começo que se sentiu segura. Aqui, pela primeira vez em meses, ela não estava olhando por cima do ombro, não estava planejando seu próximo passo. Pene por seus pensamentos, disse Caleb, percebendo sua expressão atenciosa. Eu estava pensando que é bom aqui, respondeu Sofia. Pacífico. Concordou Caleb. Solitário às vezes, mas pacífico. Você já pensou em vender? Sofia perguntou. Mudando-se em algum lugar com mais pessoas por aí? Caleb balançou a cabeça. Esta terra está no meu sangue. Os homens Morgan o cultivam há gerações. Ele fez uma pausa. Então acrescentou, suavemente. Sempre pensei em ter um filho para transmiti-lo um dia. Sofia sentiu uma pontada em seu coração pela família que Caleb perdeu a chance de ter. Para o homem que claramente tinha amor para dar. Mas ninguém para dar isso. Amy escolheu esse momento para rolar. Uma nova habilidade que ela acabou de dominar. Ela olhou para Caleb com um sorriso gomoso que iluminava todo o rosto. Ela gosta de você, disse Sofia, observando a maneira como os olhos de Caleb suavizaram quando ele olhou para o bebê. Sentimento é mútuo, respondeu Caleb fazendo cócegas na barriga de Amy. Naquela noite, quando Sofia colocou Amy na cama no quarto do celeiro, que agora parecia quase como em casa, ela se viu não querendo sair de manhã, mesmo que o mecânico tivesse ligado para dizer que seu carro estaria pronto. O que estamos fazendo, Amy? Ela sussurrou para sua filha adormecida. Não podemos ficar, sempre sabemos disso. Mas enquanto observava o rosto pacífico de Amy no sono, Sofia se perguntou se talvez, apenas talvez, eles tivessem encontrado em algum lugar que eles poderiam pertencer. Alguém que pode se importar com os dois. O pensamento emocionou e aterrorizou, porque o amor havia custado a ela antes, e ela não tinha certeza de que seu coração poderia sobreviver sendo quebrado novamente. Enquanto isso, em uma cidade a 200 quilômetros de distância, Mark Álvares olhou para o telefone. O investigador particular finalmente enviou uma mensagem para ele, uma atualização. Possível avistamento de Sofia e o bebê. Pequena cidade chamada Willow Creek. Ficar em uma fazenda fora da cidade. Confirmará e enviará detalhes. Mark sorriu, friamente. Encontrei você. Ele sussurrou. O sol da manhã escorreu pela pequena janela da sala do celeiro, acordando Sofia de um sono tranquilo. Amy já estava acordada, balbuciando alegremente para si mesma no berço improvisado que Caleb havia construído. Uma caixa de madeira forrada com cobertores macios. Hoje é o dia, menina, disse Sofia, levantando Amy em seus braços. O carro estará pronto, mas sua voz não tinha convicção. A verdade era que ela não queria deixar a fazenda de Willow Creek.
Em pouco mais de uma semana, este lugar começou a sinta-se em casa. E Caleb? Sophia suspirou. Caleb Morgan havia mostrado mais bondade em alguns dias do que Mark em todo o relacionamento. Ele nunca levantou a voz, nunca a fez se sentir um fardo. Em vez disso, ele a fez se sentir valorizada, capaz, mesmo especial. Depois de vestir Amy em uma das novas roupas que Caleb havia trazido para a casa da cidade, viu na janela, pensou que poderia se encaixar nela. Sophia foi para a fazenda. Ela encontrou Caleb na mesa da cozinha, o jornal espalhado diante dele, uma caneca de café na mão. Manhã, disse ele, olhando para cima com a metade do sorriso que fez seu coração pular. Há café. E eu fiz panquecas. Você não precisava fazer isso, disse Sophia, estabelecendo Amy na cadeira alta que Caleb se afastou do sótão. Outra relíquia da família que ele esperava ter com Sarah. Queria, respondeu Caleb, a frase que ele costumava usar quando ela protestou contra sua generosidade. Big Day, o carro está pronto. Sophia se ocupou consertando uma garrafa para Amy para evitar encontrar os olhos. Sim, Jim ligou ontem. Disse que poderíamos buscá-lo esta manhã. Um silêncio desconfortável caiu entre eles. Finalmente, Caleb limpou a garganta. Você sabe, disse ele, sua voz cuidadosa, medida. Não há pressa. Para você sair, quero dizer. Sophia olhou para cima, esperança flutuando no peito. O que você quer dizer? Caleb mudou em seu assento, desconfortável ao expressar seus sentimentos. Há apenas isso. Você e Amy poderiam ficar. Mas, se você quisesse. Já impusemos o suficiente... Sophia começou. Não é uma imposição, interrompeu Caleb. Como ter você aqui? Vocês dois. A simples admissão pendurada no ar entre eles. Sophia sentiu lágrimas picar com seus olhos. Eu também gosto de estar aqui, ela sussurrou. O rosto de Caleb suavizou. Então fique. Pelo menos até descobrir para onde está indo a seguir. Antes que Sophia pudesse responder, Amy deixou escapar uma série de balbucias felizes, alcançando os braços em direção a Caleb. Sem hesitar, ele se levantou e a levantou, da cadeira alta, estabelecendo-a confortavelmente contra o ombro dele. Veja, Amy quer ficar também, disse ele, o canto da boca, levantando um raro sorriso completo. E assim, a decisão foi tomada. Mais alguns dias, concordou Sophia. Até eu descobrir as coisas. Caleb assentiu, mas o olhar em seus olhos disse que esperava que esses poucos dias se estivessem em algo mais permanente. Depois do café da manhã, eles dirigiram juntos para a cidade para pegar o carro de Sophia. Willow Creek era pequeno, apenas uma rua principal alinhada com lojas, uma lanchonete, uma igreja e a garagem onde Jim estava consertando seu carro. Bom como novo, disse Jim, entregando a Sophia as chaves. Ou tão bom quanto vai chegar de qualquer maneira. Caleb cuidou da conta. Sophia atirou em Caleb um olhar. Eles concordaram que ela o pagaria de volta às parcelas. Tivemos um acordo. Ela lembrou quando Jim estava sem ouvido. Ainda assim, Caleb garantiu a ela. Mas sem pressa. No caminho de volta à fazenda, Sophia seguiu atrás do caminhão de Caleb. Amy garantiu em seu assento de carro. Parecia estranho estar ao volante de seu próprio carro novamente. Por dias, ela foi dirigida por Caleb ou andou curtas distâncias na fazenda. De volta à fazenda de Willow Creek, Sophia estacionou seu carro ao lado do celeiro. Ela ficou lá por um momento, chaves na mão, de repente ciente de que, com o carro consertado, nada a mantinha aqui, exceto sua própria escolha. E isso foi aterrorizante, porque ficar significava se abrir para a possibilidade de mais dor. Mais traição. Isso significava confiar novamente, e Sophia não tinha certeza de que ela se lembrava de como. Naquela noite, depois que Amy estava dormindo, Sophia se juntou a Caleb no balanço da varanda. A noite estava quente, os vagalumes piscando na escuridão do encontro. De algum lugar à distância, chegou a piada macia de uma coruja. Eu tenho pensado, disse Caleb depois que eles estão balançando em silêncio por um tempo. Town está tendo uma feira neste fim de semana. Pensei que você e Amy gostariam de ir. Sophia sorriu.
Eu gostaria disso, Amy também, tenho certeza. Bom, disse Caleb, parecendo satisfeito. Não é nada sofisticado, apenas cavalga, jogos e estandes de comida, mas é tradição por aqui. Parece perfeita, T. Sofia respondeu. Eu não sou uma feira desde que era criança. Caleb hesitou e perguntou, você se importaria se as pessoas pensassem, quero dizer, se elas assumissem, que estamos juntos? Sofia terminou para ele, seu coração de repente correndo. Caleb assentiu, parecendo quase tímido. Cidade pequena, as pessoas falam, pode ser mais fácil. Eu não me importo, Sofia disse suavemente. Se você não. Seus olhos se encontraram na fraca luz da varanda e Sofia sentiu algo mudando entre eles. Algo novo e frágil e cheio de possibilidades. Os dias seguintes se passaram em um borrão de tarefas agrícolas e preparativos para a feira. Sofia percebeu que Caleb parecia mais leve de alguma forma, seus sorrisos chegando com mais frequência. Ele até riu alto quando Amy agarrou o nariz durante o jantar uma noite. O som de seu riso fez o peito de Sofia apertar com uma emoção que ela não estava pronta para citar. Sábado de manhã, amanheceu brilhante e claro, clima perfeito para a feira de Willow Creek. Sofia vestiu Amy em um belo vestido amarelo, outro dos presentes espontâneos de Caleb. Para si mesma, ela escolheu um vestido azul simples que encontrou na pequena loja da cidade. Quando ela saiu da sala do celeiro, Caleb estava esperando seu caminhão. Ele usava jeans limpos e uma camisa de botão que ela não tinha visto antes. Seus olhos se arregalaram um pouco quando ele a viu. Você está bonita, disse ele. O simples elogio que deixa suas bochechas aquecidas. Você também, ela respondeu, percebendo como o azul da camisa dele combinava com os olhos dele. Os feiras foram montados em um grande campo na beira da cidade. Tendas e cabines coloridos formaram ruas improvisadas e o ar cheirava a pipoca, algodão doce e carne de grelhar. Uma pequena roda gigante virou preguiçosamente contra o céu azul, e as crianças dispararam entre atrações, suas vozes excitadas subindo acima do zumbido geral da multidão. Sofia sentiu um pânico momentâneo quando eles entraram no movimentado recinto de feiras. Ela estava vivendo em tal isolamento, primeiro na estrada e depois na fazenda, que a multidão se sentiu esmagadora. Mas então, a mão de Caleb encontrou as costas pequenas, firmes e tranquilizadores. Ok? Ele perguntou, seus olhos preocupados. Ela assentiu, agradecida por seu entendimento. Eles não foram longe quando uma mulher mais velha se aproximou, seu rosto se iluminando ao ver Caleb. Caleb Morgan, não me diga que você finalmente deixou sua fazenda para se juntar aos vivos. Caleb sorriu. Olá, Sra. Peterson. É bom vê-lo. O olhar curioso da Sra. Peterson mudou para Sofia e Amy. E quem temos aqui? Esta é Sofia e sua filha Amy, disse Caleb. Eles estão na fazenda por um tempo. É assim mesmo? Os olhos da Sra. Peterson brilhavam de interesse. Bem, isso não é legal. E que lindo bebê, posso? Ela estendeu os braços e depois de um momento de hesitação, Sofia permitiu que ela segurasse Amy. A mulher mais velha murmurou e se preocupou com o bebê, que sorriu em resposta. Ela tem os olhos do pai, não é? A senhora. Peterson disse, olhando entre Caleb e Amy. Sofia congelou sem saber como responder. Mas Caleb simplesmente sorriu e disse, ela é sua própria pessoa, eu acho. A resposta parecia satisfazer a Sra. Peterson, que devolveu Amy depois de mais alguns minutos de conversa de bebê. Vocês três gostam da feira agora, disse ela com um sorriso conhecedor. E Caleb, não seja tão estranho na cidade. Quando eles se afastaram, Sofia disse, ela acha que Amy é seu. Caleb assentiu. Como eu disse, cidade pequena. As pessoas conversam. Isso te incomoda? Sofia perguntou, observando seu rosto com cuidado. Não, ele disse simplesmente. Isso te incomoda? Sofia pensou sobre isso. Depois balançou a cabeça. Não, não. A admissão a surpreendeu. Ela estava tão determinada a fazê-lo por conta própria para nunca mais depender de um homem novamente. No entanto, aqui estava ela, deixando a cidade acreditar que ela e Caleb eram uma família. E a parte mais estranha
Era como se sentia certo. Ao longo do dia, eles encontraram mais vizinhos e conhecidos de Caleb. Cada vez, ele apresentava Sofia com um orgulho silencioso que fazia seu coração inchar. Ele nunca tentou explicar o relacionamento deles, deixando as pessoas tirarem suas próprias conclusões. Por mid-afternoon, Amy foi exigente pelo calor e emoção. Eles encontraram um ponto sombrio sob um grande carvalho, espalhando um cobertor que Caleb pensava em trazer. "Vou nos pegar um pouco de limonada", disse Caleb, deixando Sofia e Amy descansarem na sombra. Enquanto esperava, Sofia viu famílias passando, mães e pais com filhos de várias idades, todos desfrutando dos prazeres simples da feira. Pela primeira vez desde que deixou Mark, ela se permitiu imaginar um futuro assim. Uma família real. Uma casa. Ela estava tão perdida em pensamento que não percebeu o homem observando, a do outro lado do recinto de feiras. Não viu o cálculo frio em seus olhos, enquanto ele pegava sua postura relaxada, o bebê no colo dela, os bens espalhados por ela no cobertor. Não percebeu que seu passado finalmente havia alcançado com ela. Caleb voltou com 3 xícaras de limonada, uma para cada uma delas e uma pequena para Amy com principalmente gelo para ela. Sua consideração fez Sofia sorrir. "O quê?" ele perguntou, percebendo a expressão dela. "Nada", disse ela. "Apenas obrigado. Por hoje, por tudo." Caleb sentou-se ao lado dela no cobertor, mais perto do que ele poderia ter uma semana atrás. "Foi um bom dia", ele concordou. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, eles vagavam em direção à roda gigante. Luzes coloridas se acenderam ao redor do recinto de feiras, dando a tudo um brilho mágico. "Quer andar?" Caleb perguntou, acenando para a roda. Sofia hesitou, olhando para Amy, que estava sonolento em seus braços. "Eu posso segurá-la", ofereceu uma voz por trás deles. Eles se viraram para ver a Sra. Peterson. "Vocês dois continuam. Tenha algum tempo para si mesmo. Eu estarei bem aqui." Sofia trocou um olhar com Caleb, que deu de ombros um pouco, deixando a decisão para ela. Depois de um momento, ela entregou Amy à mulher mais velha. "Não demoraremos muito", ela prometeu. A roda gigante se moveu lentamente, levantando-os acima do recinto de feiras. No topo, parou, dando-lhes uma vista de toda a cidade de Willow Creek, banhada à luz dourada do pôr do sol. "Linda." Sofia respirou. "Sim", concordou Caleb. Embora quando ela se virou, ela o encontrou olhando para ela não à vista. Seu coração pulou uma batida. O momento parecia pesado com a possibilidade. Eles estavam tão próximos no pequeno carro da roda gigante que ela podia sentir o calor do braço dele contra o dela. Tudo o que ele teria que fazer é girar um pouco, inclinado, mas a roda começou a se mover novamente, no momento em que se afastava de volta à terra. Na direção de casa, Amy adormeceu, em seu assento de carro. Sofia também se viu lutando com o sono, sua cabeça assentindo contra a janela do caminhão de Caleb. "Foi um longo dia", observou Caleb, sua voz suave na escuridão do táxi. "Um bom dia", Sofia corrigiu, sorrindo sonolenta para ele. De volta à fazenda, Caleb levou Amy adormecido para a sala do celeiro, enquanto Sofia reunia suas coisas do caminhão. Quando ela entrou na sala, o encontrou em pé sobre o berço improvisado, observando Amy dormir. "Ela nem acordou quando eu a mudei", ele sussurrou. Sofia se mudou para ficar ao lado dele, os dois olhando para o bebê tranquilo. "Ela confia em você", disse ela simplesmente. Quando Caleb se virou para ela, seus olhos estavam intensos, cheios de uma emoção Sofia reconhecida e temida. "Sofia", ele começou, sua voz áspera. "É tarde", ela interrompeu, de repente medo do que ele poderia dizer. Com medo de quanto ela queria que ele dissesse. "Nós dois devemos dormir um pouco." A decepção brilhou em seus olhos, mas ele assentiu. "Certo, durma bem." Na porta, ele parou. "Sofia?" "Sim, estou feliz que você tenha ficado." A declaração simples envolvia seu coração como um cobertor quente. "Eu também", ela sussurrou. Depois que ele saiu, Sofia sentou-se na beira da berços, suas emoções em tumulto. Ela estava se apaixonando por Caleb Morgan. Sua força silenciosa, suas mãos gentis,
A maneira como ele olhou para Amy como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mas a memória da traição de Mark ainda estava fresca. A ferida ainda eterna. E havia tanta coisa que Caleb não sabia sobre sua situação, sobre o risco que ela posou ele simplesmente ficando. Se Mark a encontrou, Sofia balançou a cabeça, recusando, se a deixar o medo estragar o dia perfeito que eles tiveram. Mark não tinha como saber onde ela estava. Ela e Amy estavam seguros aqui com Caleb. Pela primeira vez em meses, Sofia adormeceu sem se preocupar, seus sonhos cheios de rodas gigantes e quase bebê de Caleb. Ela não sabia que a 30 quilômetros de distância, no único motel de Willow Creek, Mark Alvarez estava checando à noite. Domingo de manhã quebrou com a promessa de outro lindo dia. Sofia acordou para encontrar uma nota escorregada embaixo da porta. Foi para verificar o campo norte, voltar para o café da manhã. C. Ela sorriu para sua letra arrumada, como ele sempre a deixou saber onde ele estava. Mark nunca se incomodou, com essas considerações indo e vindo como quisesse, sem explicação. A comparação a fez franzir a testa. Ela precisava parar de medir Caleb contra Mark. Eles não eram nada parecidos, e o que estava crescendo entre ela e Caleb merecia ser julgado por seus próprios méritos. Depois de alimentar e vestir Amy, Sofia caminhou até a fazenda. Ela decidiu surpreender Caleb com um café da manhã especial. Panquecas com frutas, frescas dos arbustos na beira do jardim. Ela estava no fogão quando ouviu o caminhão dele subir. Um momento depois, a porta da cozinha se abriu e Caleb apareceu, seu rosto se iluminando ao vê-la. Algo cheira bem, disse ele, pendurando o chapéu no gancho na porta. O café da manhã está quase pronto, respondeu Sofia, tentando ignorar a vibração no estômago no sorriso dele. Amy está em sua cadeira alta na sala, se você quiser dizer bom dia. Caleb desapareceu na sala de estar, e Sofia ouviu o grito encantado de Amy, seguido pela baixa risada de Caleb. Os sons de sua interação a fizeram se sentir quente por dentro, como se as peças finais de um quebra-cabeça estivessem se encaixando. Eles tomaram café da manhã juntos, a conversa fácil e confortável. Depois, quando Sofia lavou a louça, Caleb se inclinou contra o balcão ao lado dela. Pensei que poderíamos fazer um piquenique hoje, disse ele. Há um bom local do riacho, não muito longe. Sofia sorriu. Isso parece perfeito. Eles embalaram um almoço simples e carregaram Amy no caminhão de Caleb. O local que ele mencionou era uma pequena clareira ao lado de Willow Creek, a água borbulhando agradavelmente sobre pedras lisas. Um grande salgueiro fornecia sombra, seus galhos balançando suavemente na brisa. É lindo, disse Sofia, ajudando Caleb a espalhar o cobertor. Costumava vir aqui quando criança, disse Caleb. Meu pai me ensinou a pescar ali mesmo. Ele apontou para uma parte mais ampla do riacho. Sofia colocou Amy no cobertor com alguns brinquedos, enquanto Caleb desempacotava o almoço. Eles comeram sanduíches e frutas, falando sobre tudo e nada. Sofia contou a ele sobre crescer na cidade, sobre seus sonhos de se tornar um professor, antes que a vida a levasse em uma direção diferente. Caleb compartilhou histórias de sua infância na fazenda, do legado que seu pai o deixara. Depois de comer, eles deitaram no cobertor, observando as nuvens caírem no alto enquanto Amy cochilava ao lado deles. Sofia não conseguia se lembrar da última vez que se sentiu tão pacífica, tão contente. Sofia, disse Caleb de repente virando-se para encará-la. Há algo que preciso dizer. Seu coração começou a correr. O que é? Eu sei que você se machucou, ele começou, sua voz séria. E eu sei que você ainda está descobrindo as coisas, mas eu quero que você saiba que eu... Ele fez uma pausa, parecendo procurar as palavras certas. Eu me preocupo com você. E Amy, muito. Sofia sentiu lágrimas picar com seus olhos. Caleb, você não precisa dizer nada, ele se apressou. Eu só queria que você soubesse. E dizer que tudo o que você decidir, se você ficar ou ir, eu respeitarei isso, mas espero... Ele engoliu em seco. Espero que você fique. A honestidade crua em sua voz tocou algo profundamente dentro de Sofia. Antes que ela pudesse pensar demais, ela estendeu a mão e pegou a mão dele. Eu também me preocupo com você, ela sussurrou. Os olhos de Caleb se iluminaram com esperança.
Lentamente, dando a ela todas as chances de se afastar, ele se inclinou desta vez. Sofia não se retirou. Seus lábios se encontraram em um beijo gentil que cumpriu toda a promessa de novos começos. Quando eles se separaram, Sofia estava sorrindo através de suas lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu esperar. Acreditar que, talvez apenas talvez, a felicidade fosse possível para ela e Amy. A tarde passou em uma névoa dourada de contentamento. Eles caminharam pelo riacho, Caleb carregando Amy em seus ombros. Eles pularam pedras pela água e coletaram flores silvestres. E de vez em quando, Caleb pegava a mão de Sofia ou escovava um beijo contra seu templo, como se ele não pudesse acreditar que ela era real. Quando o sol começou a mergulhar em direção ao horizonte, eles arrumavam suas coisas e voltaram para o caminhão. Caleb ajudou Sofia a garantir Amy em seu assento de carro, depois apareceu para abrir a porta do passageiro para ela. Foi um bom dia, disse ele, seus olhos quentes. O melhor, concordou Sofia. De volta à fazenda, quando eles pararam para a casa, Sofia notou um carro que ela não reconheceu estacionada na viagem. Um elegante sedã preto que parecia caro e deslocado entre os edifícios agrícolas desgastados. Caleb franziu a testa. Esperando alguém? Sofia balançou a cabeça, uma sensação de desconforto rastejando sobre ela. Não. Eles saíram do caminhão, Caleb voltando para levantar a Amy, ainda dormindo de seu assento de carro. Quando se aproximaram da casa, a porta da frente se abriu e um homem pisou na varanda. O sangue de Sofia se virou para o gelo. Marca, ele parecia exatamente como ela se lembrava, muito bem polida, com cabelos escuros, perfeitamente com estilo e um terno caro. Seu sorriso estava frio quando seus olhos se moviam dela para Caleb, depois para Amy, nos braços de Caleb. Bem, bem, disse Mark, sua voz suave como seda, mas com uma borda que fez Sofia tremer. Isso não é aconchegante? Olá, Sofia. Você não vai me apresentar ao seu amigo? Caleb se moveu um pouco na frente de Sofia, protetor, apesar de ainda não ter entendido a ameaça. Quem é você? Ele perguntou, sua voz mais difícil do que Sofia jamais ouviu. O sorriso de Mark aumentou, tornando-se predatório. Eu sou Mark Álvares, disse ele, pai de Amy e o noivo de Sofia. Sofia ofegou. Ex-noivo, ela corrigiu, finalmente encontrando sua voz. Nunca fomos casados, Mark. E você deixou bem claro que não queria nada com Amy. A expressão de Mark endureceu. As coisas mudam, Sofia. Vim levar minha filha para casa. E você também. É claro, se você for razoável. Caleb ficou muito parado ao lado dela. Sofia, ele disse calmamente uma pergunta em sua voz. Ele está mentindo, disse Sofia, sua voz tremendo. Sobre querer Amy, sobre tudo. Mark se aproximou, seus sapatos caros incongruentes no curral empoeirado. Sou? Porque tenho documentos que dizem o contrário. Documentos de custódia. Meu advogado os apresentou na semana passada. Sofia sentiu a inclinação do mundo sob seus pés. Você não pode, ela sussurrou. Eu posso, Mark rebateu. Eu vou. A menos que o quê? Caleb exigiu, seu braço apertando Amy, que estava começando a se mexer. O olhar de Mark mudou para ele, calculando. A menos que Sofia chegue em casa. Onde ela pertence? Comigo. Eu nunca vou voltar para você, disse Sofia, encontrando força em sua raiva. E você nunca ficará, Amy. A fachada de civilidade de Mark escorregou, revelando a frieza abaixo. Não seja estúpido, Sofia, olhe para você, vivendo em um celeiro dependendo da caridade de algum fazendeiro. Que tipo de vida é isso para nossa filha? Meus advogados o destruirão no tribunal. Antes que Sofia pudesse responder, Amy acordou completamente e começou a chorar, confusa com a tensão e a voz desconhecida. Caleb imediatamente voltou sua atenção para ela, acalmando-a com a gentil confiança que ainda surpreendeu Sofia. Mark observou, sua expressão escurecendo. Teme, minha filha, ele exigiu, avançando com as mãos estendidas. Caleb voltou, protegendo Amy com seu corpo. A senhora disse que não, disse ele, sua voz quieta, mas firme. Por um momento, Mark parecia tentar levar Amy pela força.
Então ele parecia pensar melhor, suavizando sua expressão em um smifriole. Faça do seu jeito, disse ele. Por enquanto. Mas isso não acabou, Sofia. Não por um tiro no escuro. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e puxou um envelope, jogando-o no chão a seus pés. A data do tribunal está lá. Vejo você em breve. Com isso, ele se virou e voltou para o carro, o motor caro ronronando para a vida enquanto ele se afastava. Sofia sentiu seus joelhos ceder. Se não fosse pelo braço de Caleb repentinamente na cintura, ela pode ter desmoronado. Entre, ele disse gentilmente, guiando-a em direção à casa. Uma vez na cozinha, Caleb sentou à mesa e colocou Amy em sua cadeira alta com alguns brinquedos para distraí-la. Ele colocou uma chaleira para o chá, seus movimentos calmos e deliberados apesar da tensão em seus ombros. Finalmente, ele se sentou em frente a Sofia, seus olhos sérios. Diga-me tudo, ele disse calmamente. E assim ela fez. Sobre o frieza gradual de Mark durante a gravidez. Sobre encontrar evidências de seu caso quando Amy tinha apenas 2 meses de idade. Sobre sua indiferença à filha até Sofia decidiu sair. Sobre sua ameaça de usar o dinheiro e a influência de sua família para tirar Amy dela. Eu estava com tanto medo, ela terminou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia o que mais fazer, mas correr. Caleb ouviu sem interromper. Sua expressão crescendo cada vez mais sombria. Quando ela ficou em silêncio, ele alcançou a mesa e pegou a mão dela. Você fez o que tinha que fazer, disse ele firmemente, para proteger Amy. Ninguém pode culpá-lo por isso. Mas o que vou fazer agora? Sofia sussurrou, olhando para o envelope sobre a mesa. Ele vai ganhar. Ele tem dinheiro, advogados, conexões. Ele não vai ganhar, disse Caleb, sua voz com força, com determinação. Não vamos deixar ele. O coração de Sofia se apertou o nós. Mesmo agora, diante da bagunça que ela trouxe para a porta dele, Caleb estava de pé com ela. Eu deveria sair, disse ela, mesmo quando o pensamento rasgou em seu coração. Vá para outro lugar. Ele continuará me seguindo. A corrida não resolverá isso, disse Caleb gentilmente. Você precisa enfrentá-lo. Lute com ele. E você não precisa fazer isso sozinho. Sofia olhou para ele através de suas lágrimas. Por que você me ajudaria? Você mal me conhece. Os olhos de Caleb suavizaram. Eu sei o suficiente, ele disse simplesmente. Eu sei que você é uma boa mãe. Eu sei que você é corajoso, gentil e mais forte do que pensa. E eu sei. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu sei que estou me apaixonando por vocês. Ambos. As palavras pendiam no ar entre eles, honestas e cruas e aterrorizantes em sua vulnerabilidade. Sofia olhou para ele, seu coração disparado. Foi muito cedo, rápido demais. E ainda... Caleb, ela começou sem saber o que ia dizer. Mas antes que ela pudesse continuar, Amy soltou um som feliz, não um grito ou um tagarelice, mas uma palavra distinta. Dá. Ambos os adultos congelaram virando-se para olhar para o bebê. Amy estava sorrindo para Caleb, suas mãos minúsculas pegando para ele. Dá, ela disse novamente com mais insistência, os olhos de Sofia cheios de lágrimas frescas. Oh, Amy, me desculpe. Ela começou mortificada que a primeira palavra de sua filha foi direcionada a um homem que ela conheceu por apenas 2 semanas, mas os olhos de Caleb estavam macios, não feridos. Não se desculpe, ele disse gentilmente. Talvez ela veja algo que estamos com muito medo de admitir. Ele se levantou e tirou Amy de sua cadeira alta, segurando-a perto. O bebê se aconchegou contra ele, completamente contente nos braços. Olhando para eles, Sofia sentiu algo que se acalmou em seu coração. Uma certeza que estava construindo desde a primeira noite no celeiro, quando Caleb simplesmente disse: Deixe-me cuidar de você. Ela pode não estar pronta para dizer que estava apaixonada, mas ela sabia com súbita clareza que não estava mais correndo. Ela encontrou o lugar que ela deveria ficar. A única questão agora era se ela teria permissão para mantê-lo. Na manhã seguinte à visita indesejável de Mark, Sofia sentou-se na mesa da cozinha de Caleb,
Os papéis de custódia se espalharam diante dela. Suas mãos tremeram enquanto ela lia a linguagem legal. Acusa-os do sequestro dos pais. Afirma que ela era instável e imprópria para cuidar de Amy. Exige que a custódia total seja a única visita supervisionada para Sofia. Ele está mentindo. Ela sussurrou. Rasga os olhos dela. Tudo aqui é uma mentira. Caleb, que estava fazendo café, colocou uma caneca na frente dela e sentou-se. Então vamos provar isso, disse ele com firmeza. Mas você não pode fazer isso sozinho, Sofia. Você precisa de um advogado. Sofia riu amargamente. Eu mal posso comprar fraldas, Caleb. Como devo pagar por um advogado? Eu conheço alguém, disse Caleb. Rebecca Wilson. Ela cresceu aqui em Willow Creek. Fomos juntos para a escola. Ela é advogada de família na cidade. Agora, mas ainda tem um pequeno escritório na cidade para casos locais. Sofia balançou a cabeça. Não posso pedir para você fazer isso. Você não está perguntando. Estou oferecendo. Caleb alcançou o outro lado da mesa e pegou a mão dela. Sofia, eu quis dizer o que disse ontem. Estou me apaixonando por você e Amy. Quero ajudar. A admissão ainda fez a corrida do coração de Sofia. Ela não respondeu à sua declaração. Ontem à noite, muito impressionada com a aparência de Mark e a ameaça de custódia. Mas no silêncio da manhã, com Amy ainda dormindo na sala do celeiro, ela não podia mais evitar seus sentimentos. Estou com medo, Caleb, ela admitiu suavemente. Não apenas de Mark e do caso de custódia. Estou com medo do que estou sentindo. Por você. A mão de Caleb se apertou em torno da dela. Eu sei, depois do que você passou, eu entendo. Podemos levar devagar. Não é só isso, Sofia suspirou. Quando olho para você com Amy, da maneira que você se importa, como ela se ilumina, é tudo o que eu sempre quis. E isso me aterroriza, porque pensei que tinha isso uma vez antes, e acabou sendo uma mentira. Eu não sou Mark, disse. Caleb em silêncio. Eu sei que você não, respondeu Sofia. É isso que mais me assusta, porque se isso é real, se você é real, tenho muito mais a perder. Caleb ficou em silêncio por um momento, considerando suas palavras. Quando Sarah morreu, ele finalmente disse, pensei que nunca mais amaria. Nunca quero arriscar esse tipo de dor. Por 5 anos estou sozinha nesta casa, apenas passando pelos movimentos de vida. Seus olhos encontraram os dela, vulneráveis e honestos. Então você apareceu na minha varanda na chuva e, de alguma forma, sem sequer tentar, trouxe a vida. De volta a esse lugar. De volta a mim. Sofia sentiu lágrimas se acumulando nos olhos. Caleb. Não estou pedindo promessas, continuou ele. Apenas uma chance, para nós dois vermos para onde isso pode ir. Ele deu a ela um pequeno sorriso. E enquanto isso, deixe-me ajudá-lo a lutar por Amy. Olhando em seus sinceros olhos azuis, Sofia sentiu o último de sua resistência desmoronar. Ok, ela sussurrou. Mas preciso encontrar um emprego, começar a pagar do meu jeito. Não consigo continuar dependendo da sua instituição de caridade. Nunca foi caridade, disse Caleb com firmeza. Mas eu entendo. E eu também posso ter uma ideia disso. A escola primária da cidade está procurando um assessor de um professor. Você disse que queria ser professor uma vez. Os olhos de Sofia se arregalaram. Como você sabia sobre esse trabalho? Caleb parecia um pouco envergonhado. A senhora Peterson mencionou isso na feira. Ela está no conselho escolar. Eu poderia ter perguntado se havia alguma abertura na cidade. Você já estava pensando em eu ficar, Sofia percebeu. Esperando. Caleb corrigiu com um pequeno sorriso. Aquele sorriso fez algo no coração de Sofia. Algo quente e flutue que ela não sentia há muito tempo. Antes que ela pudesse pensar demais, ela se inclinou sobre a mesa e pressionou os lábios nos dele em um beijo suave. Obrigado. Ela sussurrou enquanto se afastou. Para tudo. Os olhos de Caleb estavam brilhantes quando abriram. De nada, disse ele, sua voz um pouco husky. O momento foi quebrado pelo grito de Amy do Baby Monitor, que Caleb havia comprado no início da semana. Sofia se levantou, mas Caleb tocou seu braço. Deixe-me, disse ele. Você termina seu café. Quando ele saiu para pegar Amy, Sofia o observou ir,
Uma estranha sensação de paz se estabelecendo sobre ela, apesar da ameaça pendurada sobre suas cabeças. O que quer que acontecesse com Mark e o caso de custódia, ela não estava mais sozinha. Mais tarde, naquela manhã, eles dirigiram para a cidade para se encontrar com inteligência HA Rebecca Wilson. Seu escritório era pequeno, mas arrumado, com diplomas e certificações penduradas nas paredes. A própria Rebecca era uma mulher de olhos afiados com 30 e poucos anos, com uma maneira sem sentido que Sofia achou tranquilizador. Depois de ouvir a história de Sofia e a leitura do registro de custódia de Mark, Rebecca se inclinou para trás em sua cadeira, sua expressão pensativa. Ele tem dinheiro e conexões, disse ela sem rodeios. E correr com Amy não parece bom, não importa suas razões. Mas, ela acrescentou quando o rosto de Sofia caiu, também temos algumas vantagens. Como o quê? Sofia perguntou, tentando manter o desespero de sua voz. Como o fato de ele ter mostrado pouco interesse em Amy até agora, respondeu Rebecca. Como a evidência de seu caso, se pudermos documentá-lo. E o mais importante, como o fato de você ter sido o principal cuidador de Amy desde o primeiro dia. Isso será suficiente? Caleb perguntou, sua mão estável no ombro de Sofia. Rebecca não assumiu sua resposta. Vai ser uma luta, mas eu derrotei adversários mais difíceis do que Mark Álvarez. Ela sorriu, um brilho determinado nos olhos, especialmente quando subestimam advogados de cidade pequena. Quando saíram do escritório de Rebecca, Sofia sentiu os primeiros agitação da esperança. Ela parece confiante, disse ela enquanto caminhavam pela Main Street. Rebecca sempre foi um lutador, respondeu Caleb. Ganhou todos os debates no ensino médio. Fui para a faculdade de Direito em uma bolsa de estudos completa. Os advogados da cidade extravagante de Mark não saberão o que os atingiu. Sofia sorriu para sua fé em seu amigo de infância. Espero que você esteja certo. Enquanto estamos na cidade, disse Caleb, quer parar na escola? Veja sobre esse trabalho. Sofia hesitou de repente nervoso. E se eles não me contratarem? Eles seriam tolos para não, disse Caleb com tanta convicção que Sofia tinha que rir. Ok, ela concordou. Vamos tentar. A escola primária era um prédio de tijolos com desenhos coloridos postados nas janelas. A diretora, a senhora Roberts, ficou encantada em se encontrar com Sofia em tão pouco tempo. Depois de uma breve entrevista e uma olhada nos 2 anos de educação universitária de Sofia, antes de sair para trabalhar em tempo integral, a senhora Roberts ofereceu a ela a posição no local. Estamos desesperados, ela confessou com um sorriso. A escola começa em 3 semanas e nosso último assessor assumiu uma posição de professor na cidade. Quando você pode começar? Sofia olhou para Caleb, que estava entretendo Amy no corredor. E os cuidados infantis? Ela perguntou hesitante. Traga Ma com você até encontrarmos uma solução, sugeriu a senhora Roberts. Muitos de nossos professores têm filhos pequenos. Temos uma pequena sala de creche ao lado do lounge dos professores, alívio lavado sobre Sofia. Então eu posso começar sempre que você precisar de mim. Segunda-feira, só para fazer você treinar antes que os alunos cheguem? Segunda-feira é perfeita, Sofia concordou, dificilmente acreditando em sua sorte. Enquanto voltavam para o caminhão, Sofia não parava de sorrir. Consegui um emprego, disse ela. As palavras ainda a surpreendem. Um trabalho real, fazendo algo que eu sempre quis fazer. Caleb sorriu com sua emoção. Disse que eles seriam tolos para não contratar você. E a senhora Roberts disse que eu posso trazer Amy. Sofia continuou, pulando o bebê no quadril. Isso não é maravilhoso, Amy? Você está indo para a escola com mamãe. Amy borbulhou alegremente, alcançando Caleb quando eles chegaram ao caminhão. Sem hesitar, ele a levou, prendendo-a no banco do carro com facilidade praticada, observando-o. Com a filha, Sofia sentiu aquele calor agora familiar no peito. Ainda era muito cedo, rápido demais para colocar um nome ao que ela estava sentindo. Mas o que quer que fosse, estava ficando mais forte a cada dia. Naquela noite, enquanto se sentavam, na varanda depois do jantar, Sofia tomou uma decisão. Acho que devemos sair da sala do celeiro, disse ela. Caleb parecia surpreso. Você quer sair? Não.
esclareceu Sofia rapidamente. Quero dizer, devemos nos mudar para a casa, se a oferta ainda permanecer. A sala do celeiro foi boa para uma estadia temporária, mas se vamos ficar aqui por mais tempo... Ela parou de repente incerta. O rosto de Caleb começou a um sorriso largo. A oferta definitivamente still stands. Há um quarto no andar de cima que seria perfeito para Amy. Ele recebe o sol da manhã. Sofia assentiu, aliviada. E posso pagar aluguel agora com meu trabalho na escola. Caleb começou a protestar, mas Sofia levantou a mão. Eu preciso fazer isso, Caleb, para meu próprio orgulho, se nada mais. E, acrescentou suavemente, ele ficará melhor para o caso de custódia se eu tiver uma casa e renda estáveis. Compreender ocorreu os olhos de Caleb. Você está certo, ele concordou. Vamos descobrir algo justo. No dia seguinte, eles mudaram os poucos pertences de Sofia e Amy na casa da fazenda. O quarto que Caleb mencionou para Amy era perfeito, espaçoso e brilhante, com uma janela, com vista para o jardim. Ele trouxe um berço do sótão, um que lhe pertencia quando bebê. Precisa de um novo colchão, disse ele enquanto eles o estabelecem. E provavelmente uma nova camada de tinta. Mas é resistente. Sofia passou a mão ao longo da madeira lisa, percebendo as pequenas iniciais esculpidas de um lado. CM. Seu pai fez isso? Ela perguntou. Caleb assentiu. Para mim. E então eu deveria usá-lo para meus filhos. A declaração simples estava pendurada no ar entre eles, pesada com significado. Sofia não sabia o que dizer. Então ela simplesmente pegou a mão dele e apertou. Gentilmente. Para si mesma, Sofia levou o quarto de hóspedes do outro lado do corredor da Amy. Era simplesmente mobilado com uma cama de casal, uma cômoda e uma cadeira de balanço à beira da janela. Parecia estranho ter um quarto real depois de semanas no celeiro e meses na estrada antes disso. Naquela noite, depois de colocar Amy na cama em seu novo quarto, Sofia encontrou Caleb na cozinha fazendo chá. House parece diferente, disse. Ele ao lhe entregar uma caneca. Melhorar. Menos vazio? Sofia sugeriu com um pequeno sorriso. Mais como uma casa, corrigiu Caleb. Os dias que se seguiram caíram em uma nova rotina. Sofia começou seu emprego na escola, trazendo Amy com ela como a Sra. Roberts havia sugerido. Caleb continuou seu trabalho na fazenda, mas ganhou tempo, todas as noites para sentar com Sofia e conversar sobre seus dias. Eles trabalharam juntos para se preparar para a audiência de custódia, reunindo evidências da indiferença passada de Mark a Amy. E lentamente, com cuidado, o relacionamento deles se aprofundou. Caleb nunca empurrou, nunca assumiu, sempre deixando Sofia colocar o ritmo. Mas seus sentimentos estavam claros nas pequenas coisas, a maneira como ele escovava os cabelos dela do rosto, o toque suave da mão dele para as costas dela, os beijos suaves que eles compartilharam quando Amy estava dormindo. Uma noite, cerca de uma semana antes da audiência, Sofia encontrou Caleb no quarto de Amy, lendo uma história para dormir. Ele não tinha ouvido Sofia se aproximar e ela parou na porta, observando-o juntos. Amy estava sonolenta, com os olhos pesados, mas ela estava focada intensamente no rosto de Caleb enquanto ele lia, uma pequena mão segurando o dedo. A cena deixou a garganta de Sofia apertada de emoção. Era isso que ela sempre quis para a filha, um pai que realmente a amava, que lia suas histórias e a protegia e colocaria suas necessidades antes da dele. Como se sentisse sua presença, Caleb olhou para cima. O sorriso dele quando a viu era tão cheio de afeto que Sofia sentiu que seu coração poderia estourar. Ela está quase dormindo, ele sussurrou. Sofia assentiu, incapaz de falar além do nó na garganta. Caleb extraiu suavemente o dedo do alcance de Amy e colocou o bebê adormecido no berço. Ele se juntou a Sofia no corredor, fechando a porta de Amy no meio do caminho. — Você está bem? Ele perguntou, percebendo seu estado emocional. Sofia assentiu, depois balançou a cabeça, lágrimas, de repente derramando suas bochechas. — Estou com medo, Caleb, ela admitiu. A audiência é na próxima semana, e se... O que Mark vencer? E se ele a tocar?
Caleb a puxou para os braços, segurando-a para perto enquanto chorava. Isso não vai acontecer, disse ele com firmeza. Rebecca está construindo um caso forte. Você é uma boa mãe, Sofia. Qualquer juiz verá isso. Mas Mark tem muito dinheiro, tantas conexões. E você tem a verdade, interrompeu Caleb gentilmente. E você me tem. E Rebecca. E até a senhora Peterson, que me disse hoje que ficaria feliz com Testify sobre o que você é uma mãe maravilhosa. Sofia olhou para ele em surpresa. Ela fez. Caleb assentiu. A cidade inteira está atrás de você, Sofia. A palavra se passa em um lugar como... Esse? Todo mundo sabe que Mark apareceu fazendo demandas, e ninguém gosta de um estranho entrando e ameaçando um dos seus. Um deles, Sofia repetiu suavemente. É isso que eu sou agora? Se você quiser, disse Caleb, seus olhos sérios. Este lugar pode ser sua casa, Sofia, enquanto você quiser. A sinceridade em sua voz fez novas lágrimas bem aos olhos de Sofia, mas estas eram diferentes. Terem uma esperança da possibilidade. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele, traçando a linha forte da mandíbula com os dedos gentis. Eu quero isso, ela sussurrou. Eu quero que este seja nossa casa, Amy e meu. Os braços de Caleb se apertaram ao seu redor. Então ele disse simplesmente. Naquela noite, pela primeira vez, Sofia não voltou ao quarto de hóspedes após o beijo da boa noite. Em vez disso, ela pegou a mão de Caleb e o levou ao quarto, seu quarto agora, e fechou a porta atrás deles. Mais tarde, deitado em seus braços, Sofia sentiu uma paz que ela não conhecia há anos. Quaisquer que sejam os desafios de amanhã, hoje à noite ela estava exatamente onde pertencia. O dia da audiência de custódia ocorreu brilhante e claro. Sofia vestia cuidadosamente com um simples vestido azul que Rebecca havia sugerido que seria apropriado para o tribunal. Caleb usava um terno que Sofia nunca tinha visto antes, um pouco desatualizado, mas bem guardado. Meu pai, ele explicou quando a pegou olhando. De quando ele costumava ir à igreja. Rebecca os encontrou no tribunal, sua expressão confiante, apesar dos 3 advogados de aparência cara que flanqueiam no corredor. Lembre-se, ela disse a Sofia em silêncio. Apenas diga a verdade. Sua história é convincente por conta própria. Seja Mark ser o único a se esforçar demais. O tribunal era menor do que Sofia esperava, com apenas algumas fileiras de assentos atrás das mesas para o autor e o réu. A senhora Peterson estava lá, junto com a senhora Roberts da escola, e várias outras pessoas da cidade, Sofia reconhecidas. A presença deles deu sua força. Quando Mark entrou com seus advogados, ele parecia tão polido e confiante como sempre em seu terno caro. Seus olhos encontraram Sofia do outro lado da sala, frio e calculista. Então, seu olhar mudou para Caleb, ao lado dela, e seu lábio se curvou levemente em desdém. O juiz, uma mulher mais velha com cabelos prateados e olhos afiados, chamou a corte para ordenar. O processo começou com o principal advogado de Mark apresentando seu caso, pintando Sofia como instável e irresponsável, acusando-a de negar a Mark seus direitos dos pais fugindo com Amy. Álvarez simplesmente quer o que qualquer pai quer, concluiu o advogado sem problemas. A chance de fazer parte da vida de sua filha. Uma chance, Álvarez deliberadamente o negou. Quando foi a vez de Rebecca, ela se aproximou do banco com uma confiança calma que tranquilizou Sofia. Sua honra, ela começou. Minha cliente não contesta que ela tenha deixado a cidade com a filha, mas pretendo mostrar que ela o fez por medo genuíno pelo bem-estar de seu filho, após meses de negligência e indiferença do Sr. Álvarez. Rebecca, então, chamou Sofia para o estande. Com orientação gentil, ela liderou Sofia através de sua história. A mudança gradual de Mark durante a gravidez, sua ausência durante os primeiros meses de Amy, a descoberta de seu caso e, finalmente, sua ameaça de levar Amy usando o dinheiro e a influência de sua família. E por que você acreditou que ele seguiria essa ameaça? Rebecca perguntou. Sofia respirou fundo. Porque Mark sempre recebe o que quer, disse ela simplesmente. Ele tem o dinheiro e as conexões para que isso aconteça. E deixou claro que me
Machucar era mais importante para ele do que o bem. Tarde, Amy. O advogado de Mark se opôs, reivindicando especulações, mas o juiz o anulou, instruindo Sofia a continuar. Mark não demonstrou interesse em ser pai, explicou Sofia. Ele perdeu as consultas médicas durante a minha gravidez. Ele nem estava presente no nascimento. Ele estava em um jantar de negócios. Quando ela chorava, ele saía da sala. Ele nunca mudou de fralda. Nunca se levantou com ela à noite. Sua voz quebrou um pouco. No dia em que descobri o caso dele, perguntei a ele o porquê. E ele disse, você não é a mulher pela qual me apaixonei. Tudo o que você se importa é aquele bebê. O tribunal ficou em silêncio quando as palavras de Sofia pendiam no ar. Até a expressão de Mark perdeu parte de sua confiança. Rebecca então apresentou evidências. Mensagens de texto de Mark cancelando planos com Sofia durante sua gravidez, extratos de cartão de crédito mostrando suas despesas nas noites em que afirmou estar trabalhando até tarde, fotos nas mídias sociais dele em festas quando Amy tinha apenas algumas semanas. Finalmente, Rebecca chamou sua testemunha surpresa. A ex-secretária de Mark, Jennifer testemunhou que Mark havia reclamado abertamente da gravidez de Sofia, chamando-a de complicação para seus planos. Ela confirmou o caso dele e, mais danificada, contou uma conversa que havia ouvido pouco antes de Sofia deixar a cidade. Álvares estava no telefone com alguém, seu advogado, eu acho, disse Jennifer. Ele disse, eu não me importo com a custódia. Eu só quero ensinar a ela uma lição. Ninguém sai de mim. Os advogados de Mark tentaram desacreditar Jennifer, sugerindo que ela havia sido demitida e estava buscando vingança. Mas Jennifer explicou calmamente que havia saído voluntariamente, depois de testemunhar o comportamento de Mark, e desde então encontrou uma posição melhor. Quando Mark assumiu a posição, o clima na sala do tribunal havia mudado. Seu testemunho parecia ensaiado. Suas expressões de preocupação paterna hollow depois do que o tribunal ouvira. Quando Rebecca o interrogou, fazendo perguntas específicas sobre o histórico médico de Amy, a rotina diária e até seus brinquedos favoritos, sua incapacidade de responder volumes de raio. Não há mais perguntas, sua honra, disse Rebecca. Com silenciosa confiança, o juiz chamou um breve recesso antes de anunciar sua decisão. No corredor, Caleb puxou Sofia para perto. Você se saiu muito bem, ele sussurrou contra o cabelo dela. O mesmo aconteceu com Rebecca. Mas o juiz não disse nada. Sofia se preocupou. E se confie na verdade, disse Caleb simplesmente. Quando o tribunal retomou, o juiz olhou diretamente para Sofia e Marca por sua vez antes de falar. Os processos judiciais da família raramente são simples, ela começou. As emoções são altas e pode ser difícil determinar o que é realmente do melhor interesse da criança. No entanto, nesse caso, a evidência é bastante clara. Ela se virou para Mark. O Sr. Álvares, seu interesse repentino em sua filha, após meses de indiferença documentada, levanta sérias preocupações com seus motivos. O testemunho de seu ex-funcionário, bem como as evidências apresentadas pelo advogado de Álvares, sugere que seu arquivamento de custódia foi motivado mais pelo desejo de controlar a Sra. Álvares do que pela preocupação genuína por sua criança. Sofia sentiu a esperança subindo no peito enquanto o juiz continuava. Álvares, embora eu não possa tolerar sua decisão de deixar a cidade sem aviso legal ao pai da criança, entendo o medo que motivou essa decisão. Você demonstrou cuidados consistentes pelo bem-estar da sua filha e estabeleceram um lar e emprego estável em Willow Creek. O juiz endireitou seus papéis. Portanto, estou concedendo a custódia física primária de Amy Álvares à sua mãe, Sofia Álvares. O Sr. Álvares terá direitos de visita para ser supervisionado inicialmente, com a possibilidade de revisão após 6 meses se ele demonstrar um compromisso genuíno em construir um relacionamento com a filha. O alívio caiu sobre Sofia em uma onda tão poderosa que ela pensou que seus joelhos poderiam ceder. Ao lado dela, Caleb apertou a mão dela, seu próprio alívio evidente na respiração que ele lançou. O rosto de Mark escureceu de raiva. Ele se inclinou para seus advogados,
sussurrando furiosamente, mas o advogado principal balançou a cabeça um pouco. Ao deixar o tribunal, Mark alcançou Sofia no corredor. Isso não acabou, disse ele, sua voz baixa e com raiva. Eu vou apelar. Eu vou. Isso é o suficiente, Mark, Sofia interrompeu, surpreendente herself com sua firmeza. O juiz viu através de você. Todo mundo fez. Você não quer Amy. Você nunca o fez. Você só queria me machucar. A expressão de Mark confirmou suas palavras. Por um momento, ela pensou que ele poderia dizer algo mais, mas Caleb deu um passo à frente, sua presença sólida e tranquilizando ao lado dela. Acho que você deveria ir agora, disse Caleb em silêncio. Não havia ameaça em suas palavras, apenas uma certeza calma que fez Mark dar um passo atrás. Mark olhou entre eles, seu olhar calculador. Então é assim, ele disse finalmente. Encontrou um substituto, Sofia? Um fazendeiro para interpretar o papai para o meu filho? Sofia sentiu Caleb tenso ao lado dela, mas antes que ele pudesse responder, ela falou. Caleb é o dobro do homem que você já estará, disse ela claramente. E Amy merece alguém que a ama, realmente a ama. Não é alguém que a vê como um peão. Algo girou nos olhos de Mark. Talvez reconhecimento da verdade em suas palavras, ou talvez apenas a percepção de que ele havia perdido. Sem outra palavra, ele se virou e se afastou, seus sapatos caros, clicando no piso de mármore. Sofia o observou ir, não sentindo raiva ou ódio, mas uma profunda sensação de alívio. Não estava completamente acabado. Ainda haveria visitas supervisionadas para organizar, detalhes legais para descobrir, mas o pior estava por trás deles. Amy estava seguro. Você está bem? Caleb perguntou suavemente. Sofia assentiu, virando-se para ele com um sorriso que parecia mais leve do que qualquer outro que ela conseguiu em meses. Eu sou, disse ela, e quis dizer isso. Vamos para casa. Fora do tribunal, a senhora Peterson e as outras pessoas da cidade que os apoiaram estavam esperando. Houve abraços e parabéns, ofertas de refeições caseiras e babá. Sofia ficou impressionada com a demonstração de apoio de pessoas que, apenas algumas semanas atrás, eram estranhas. Disse que a cidade estava atrás de você, disse Caleb, enquanto finalmente caminhavam para o caminhão onde Rebecca estava, esperando com Amy, que havia sido cuidada por um voluntário do tribunal durante a audiência. Amy gritou de prazer ao ver a mãe estendendo os braços. Sofia a levou segurando-a perto, respirando o doce aroma do bebê de seus cabelos. Fizemos isso, menina, ela sussurrou. Vamos ficar bem. Rebecca sorriu para a reunião. Você foi maravilhoso lá, Sofia, disse ela. Sua honestidade foi sua melhor arma. Eu não poderia ter feito isso sem você, respondeu Sofia com gratidão. Como posso te agradecer? Por ser feliz, disse Rebecca simplesmente. Vocês dois. Seu olhar conhecedor entre Sofia e Caleb fez Sofia corar um pouco. Enquanto voltavam para a fazenda, Sofia sentiu como se um grande peso tivesse sido levantado de seus ombros. O medo que ela estava carregando há tanto tempo se foi, substituído por uma esperança cautelosa para o futuro. Caleb alcançou o assento e pegou a mão dela, seu toque quente e tranquilizador. Orgulhoso de você, ele disse calmamente. Sofia sorriu apertando a mão em troca. Fizemos juntos, ela respondeu, assim como você prometeu. Naquela noite, depois que Amy estava dormindo em seu berço, em seu quarto, em sua casa, Sofia e Caleb sentaram-se no balanço da varanda, vendo as estrelas aparecerem uma a uma no céu escuro. O que acontece agora? Caleb perguntou, seu braço em volta dos ombros. Sofia se inclinou nele, sentindo a batida constante de seu coração. Agora vivemos, disse ela simplesmente. Dia a dia, construindo uma vida aqui. Ela olhou para ele. Se ainda é isso que você quer. Os olhos de Caleb eram sérios quando encontraram os dela. É tudo o que eu quero, disse ele. Você e Amy. Aqui, comigo. Ele hesitou e acrescentou, mas há algo que eu preciso perguntar a você. O coração de Sofia começou a correr. O que é? Pode ser muito cedo, alertou Caleb. E se for, apenas diga, podemos esperar. Eu esperaria para sempre se é.
Isso que você precisava. Caleb, disse Sofia, sorrindo agora. Apenas pergunte. Ele respirou fundo. Eu sei que não nos conhecemos há muito tempo, e eu sei que você está apenas começando a se sentir seguro novamente. Mas eu te amo, Sofia, e eu amo Amy como se ela fosse minha. Seus olhos seguraram os dela, vulneráveis e esperançosos de uma só vez. Eu nos quero ser uma família real. Você consideraria, algum dia, casar comigo? A respiração de Sofia prendeu em sua garganta. Uma parte dela queria dizer que era muito cedo, que eles deveriam esperar, ser sensatos, mas seu coração sabia a verdade de que sua cabeça ainda estava alcançando. Ela se apaixonara por Caleb Morgan, com sua força silenciosa e mãos gentis, e a maneira como ele olhou para Amy como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sim, ela sussurrou, lágrimas de alegria enchendo os olhos. Não um dia. Em breve. O rosto de Caleb se invadiu, o sorriso mais bonito. Sofia já viu. Ele a puxou para perto, beijando, com uma ternura que fez seu coração doer da melhor maneira possível. Eu te amo, disse ela contra os lábios dele, as palavras que ela tinha medo de dizer agora fluindo livremente. Eu te amo, Caleb Morgan. Enquanto se mantinham sob o céu cheio de estrelas, Sofia pensou na estrada longa e sinuosa que a levou a essa varanda, esse homem, neste momento. Todo o medo, a dor e a incerteza a trouxeram aqui, para um lugar onde ela finalmente se sentiu segura. Onde ela finalmente se sentiu em casa. Dentro da casa, como se sentisse a alegria do momento, Amy se mexeu no sono e falou a palavra que havia mudado tudo. Dá. A palavra flutuou através do monitor de bebê na varanda, fazendo Sofia e Caleb sorrirem. Ela estava certa o tempo todo, disse Sofia suavemente. Garoto inteligente, concordou Caleb, pressionando um beijo no templo de Sofia. Sofia fechou os olhos, saboreando o momento. Depois de tanta luta, tanto medo, eles encontraram seu caminho um para o outro. Para isso, amar. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia não tinha medo do que amanhã poderia trazer, porque o que quer que venha a seguir, eles enfrentariam isso juntos. Em família. 3 meses se passaram desde a audiência de custódia, e a vida em Willow Creek Farm haviam se estabelecido em um ritmo confortável. O trabalho de Sofia na escola primária estava indo bem. Ela adorava trabalhar com as crianças, e o diretor já havia sugerido a possibilidade de a escola patrocinar, lá para terminar seu diploma de ensino. Amy estava prosperando, ficando mais ativo e vocal todos os dias. Ela havia acrescentado várias palavras ao seu vocabulário além de "dea", embora isso permanecesse seu favorito, especialmente quando Caleb veio de trabalhar nos campos. E Sofia e Caleb estavam planejando seu casamento. Uma cerimônia simples a ser realizada na primavera, quando as macieiras no pomar estariam em flor. Sofia nunca foi tão feliz. Havia apenas uma nuvem no horizonte. As visitas supervisionadas de Mark com Amy. Conforme ordenado pelo tribunal, eles ocorreram 2 vezes por mês em um centro de serviços familiares na cidade. Sofia, temida hoje em dia, não porque inventou Amy um relacionamento com seu pai biológico, mas porque Mark parecia ver as visitas como uma obrigação e não como uma oportunidade. Ele costumava chegar atrasado, às vezes cancelado no último minuto, e raramente se envolveu com Amy de qualquer maneira significativa. A assistente social que supervisionou as visitas havia notado em seus relatos de que Mark parecia mais interessado em questionar Sofia sobre sua vida do que em se relacionar com sua filha. Não entendo por que ele se incomoda, disse Sofia a Caleb uma noite após uma visita particularmente tensa. Ele realmente não quer ser o pai de Amy. Ele está apenas fazendo isso para manter o controle sobre mim de alguma forma. Caleb, que estava ajudando Amy a construir uma torre de quarteirões no chão da sala, olhou para cima com preocupação em seus olhos. Ele disse algo para incomodá-lo hoje? Sofia suspirou sentado no sofá atrás deles. Ele continuou perguntando sobre nossos planos de casamento. Queria saber se ainda marcaríamos um encontro. Então ele fez algum comentário sobre como eu estava negociando de um empresário para um fazendeiro.
Ela revirou os olhos, como se o seu valor como pessoa tivesse algo a ver com seu trabalho. A mandíbula de Caleb se apertou um pouco, mas sua voz permaneceu calma. Ele está tentando ficar embaixo da sua pele. Não o deixe. Eu sei, concordou Sofia. É simplesmente cansativo, tendo que lidar com ele. Apenas mais 3 meses de visitas supervisionadas, Caleb a lembrou. Então o juiz reavaliará. Se ele continuar perdendo visitas e mostrando pouco interesse, Rebecca acha que podemos reduzir a frequência. Sofia assentiu, tentando se concentrar nessa esperança. Você está certo, e vale a pena pelo bem de Amy. Ela merece conhecer seu pai biológico, mesmo que ele seja. Ela parou, atento aos ouvidos que estavam cada vez mais entendendo mais palavras. Caleb parecia ler seus pensamentos, sorrindo enquanto ele agitava os cachos escuros de Amy. O bebê riu, batendo sobre a torre de blocos com prazer. De novo, ela exigiu, uma de suas palavras mais recentes. Novamente concordou Caleb, começando a empilhar os blocos mais uma vez. Observando-os juntos, Sofia sentiu um calor familiar espalhado pelo peito. Era isso que um pai deveria ser: paciente, amoroso, presente. Caleb havia assumido o papel tão naturalmente como se estivesse esperando a vida toda para ser o pai de Amy. Mais tarde naquela noite, depois que Amy estava dormindo, Sofia encontrou Caleb na cozinha, olhando por catálogos de sementes para o plantio de primavera. Eu tenho pensado, disse ela, deslizando para a cadeira em frente a ele. Caleb olhou para cima, dando-lhe toda a sua atenção. Sobre o quê? Sobre Amy, sobre você. Sofia respirou fundo. Quero que você a adote depois de casadas. Quero que ela seja sua legalmente, da maneira que ela já está em todas as formas que importa. Os olhos de Caleb se arregalaram de surpresa, depois cheios de tanta alegria que Sofia sentiu lágrimas picar com seus próprios olhos. Tem certeza? Ele perguntou, sua voz áspera de emoção. Esse é um grande passo. Nunca tive mais certeza de nada, disse Sofia firmemente. Você é o pai dela de todas as maneiras que contam. Quero torná-lo oficial. Caleb alcançou o outro lado da mesa e pegou as mãos nas dele. E Mark, ele teria que desistir de seus direitos dos pais, Sofia assentiu. Eu sei, e essa é a parte complicada, mas dado o pouco interesse que ele mostrou, ela apertou as mãos de Caleb. Acho que vale a pena tentar. Rebecca pode nos ajudar a descobrir os aspectos legais. Sofia, disse Caleb, sua voz espessa, de emoção. Nada me faria mais orgulhoso do que ser o pai de Amy, não apenas no meu coração, mas também nos olhos da lei. O amor brilhando em seus olhos fez o coração de Sofia inchar. Ela se levantou e se moveu ao redor da mesa, sentada no colo dele, e envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Nós vamos ser uma família de verdade, ela sussurrou contra os lábios dele. Nós 3. Já somos, Caleb respondeu antes, de beijá-la profundamente. Na manhã seguinte, Sofia ligou para Rebecca para discutir a possibilidade de Caleb adotar Amy. O advogado estava cautelosamente otimista. Não é impossível, explicou Rebecca, mas exigiria que Mark insertasse voluntariamente seus direitos dos pais. Dado seu comportamento até agora, não tenho certeza de como ele estará disposto a fazer isso. E se oferecermos algo em troca? Sofia perguntou. Como renunciar às costas de apoio à criança que ele nunca pagou? Isso pode ajudar, concordou Rebecca. Deixe-me investigar e voltar para você. Enquanto isso, não mencione isso para marcar ainda. Deixe-me abordar o advogado. Dele primeiro. Nas semanas seguintes, a vida continuou como normal na fazenda de Willow Creek. Dezembro chegou, trazendo consigo um leve pó de neve e preparativos para o primeiro Natal real de Amy. Sofia tinha poucas lembranças felizes de férias de sua própria infância e estava determinada a tornar este Natal especial para sua filha. Caleb parecia igualmente empolgado, voltando para casa um dia com uma árvore de pinheiro perfeita amarrada na parte de trás do caminhão. Juntos, eles o decoraram com uma mistura de ornamentos familiares de Caleb e novos que Sofia havia comprado na cidade. Amy ficou fascinada com as luzes cintilantes apontando e balbuciando animadamente.
Seu primeiro Natal de verdade, disse. Sofia, enquanto se sentavam no sofá admirando seu trabalho, Amy brincando com um brinquedo macio no tapete diante deles. Primeiro de muitos, prometeu Caleb, seu braço quente em volta dos ombros dela. No dia seguinte, Rebecca ligou com notícias sobre a possibilidade de adoção. Conversei com o advogado de Mark, disse ela. Ele não foi imediato lá e desdenhoso, que é um bom sinal. Sugeri renunciar às costas de apoio à criança em troca de Mark entregando seus direitos dos pais, mas ele rebateu com uma proposta diferente. O que ele quer? Sofia perguntou, um nó se formando no estômago. Dinheiro, disse Rebecca sem rodeios. Um pagamento único de $50.000. Sofia ofegou. Isso é extorsão. Não temos esse tipo de dinheiro. Eu disse isso a ele, garantiu Rebecca. Ele vai conversar com Mark sobre uma figura mais razoável. Mas, Sofia, o fato de que estão negociando de todo o meio, Mark pode estar disposto a se afastar. Isso é significativo. Depois de desligar, Sofia transmitiu a conversa a Caleb, que estava alimentando os animais. $50.000, ela repetiu, ainda chocada com a figura. Você pode acreditar, ele está tentando vender sua própria filha. A expressão de Caleb escureceu. Aquele homem nunca mereceu nenhum de vocês, disse ele em silêncio. Mas se é dinheiro que ele quer, não podemos pagar nada perto disso, disse Sofia, balançando a cabeça. Talvez não agora, concordou Caleb. Mas a fazenda teve um bom ano. E há algumas terras no lado norte que eu estava pensando em vender. Não é ideal para as culturas, mas seria um bom residencial para alguém. Sofia olhou para ele. Caleb, não. Essa terra está em sua família há gerações. Não vou deixar você vender lá para isso. Caleb pegou as mãos nas dele. Sofia, ouça. A terra é apenas terra. Você e Amy são minha família agora. Se vender alguns acres, significa nos tornar oficiais de todas as maneiras possíveis. Vale a pena. Lágrimas encheram os olhos de Sofia por sua vontade de sacrificar por eles. Vamos esperar para ver o que Rebecca pode negociar, disse ela. Talvez não chegue a isso. Uma semana depois, eles receberam a oferta final de Mark através da Rebecca. $20.000 em troca de encerrar seus direitos dos pais e permitir que Caleb adote Amy. Ainda é muito dinheiro, disse Sofia naquela noite ao discutir a oferta. Demais. Conversei com o banco, respondeu Caleb. Com a fazenda como garantia, podemos obter um empréstimo. E eu já tive interesse naqueles acres norte de um desenvolvedor. Sofia mordeu o lábio, dividido entre seu desejo de Caleb adotar legalmente Amy e sua relutância em assumir um fardo financeiro. E se contraímos com 10.000? Essa ainda é uma quantidade significativa. Podemos tentar, concordou Caleb. Mas pelo que Rebecca disse, acho que isso é tão baixo quanto ele vai. E Sofia, eu quero isso. Quero ser o pai de Amy em todos os sentidos da palavra. Olhando em seus sinceros olhos azuis, Sofia sentiu sua resistência desmoronar. Ok, ela sussurrou, se você tem certeza. Nunca tive mais certeza de nada na minha vida, disse Caleb com firmeza. No dia seguinte, eles disseram a Rebecca para aceitar a oferta de Mark. O processo levaria tempo, os papéis para arquivar, as aparições judiciais para fazer. Mas o caminho a seguir era claro. Na primavera, por volta da época do casamento, Caleb seria legalmente o pai de Amy. A próxima visita programada de Mark foi 2 dias antes do Natal. Sofia dirigiu ao centro de serviços familiares com o coração pesado, temendo o encontro, mas determinado a manter um relacionamento civil pelo bem de Amy, independentemente de seus acordos legais. Para sua surpresa, Mark já estava lá quando chegou, andando na sala de espera, com nervosismo não característico. Ele estava impecavelmente, vestido como sempre, mas havia sombras sob os olhos que Sofia não havia notado antes. Você está cedo, ela observou a assistente social Jenkins, levou Amy para a sala de jogos onde a visita ocorreria. Mark assentiu rigidamente. Eu queria falar com você, antes de entrarmos. Sofia sentiu uma vibração de ansiedade. Sobre o quê? Mark olhou ao redor da sala de espera que estava vazia, exceto pela recepcionista. Sobre a adoção.
Seu advogado disse que você aceitou meus termos. Sim, confirmou Sofia com cautela. Estamos preparados para pagar o que você pediu. Mark passou a mão pelo seu cabelo perfeitamente estilizado. Um gesto de frustração que ela se lembrava do tempo deles dela. Não é sobre o dinheiro, disse ele, surpreendendo-a. Ou não apenas sobre o dinheiro. Sofia franziu a testa. Então, o que é, Mark? Porque de onde eu estou, você mostrou muito pouco interesse em ser o pai de Amy. Você sente falta das visitas, mal interage com ela quando estiver aqui, e agora está disposto a assinar seus direitos por um preço. Então me perdoe se estiver confuso sobre seus motivos. Mark desviou o olhar, sua mandíbula com força. Por um momento, Sofia pensou que poderia sair, pois tinha tantas vezes durante o relacionamento deles, quando confrontado com emoções difíceis. Mas em vez disso, ele falou em voz baixa. Não estou cortado para isso, disse ele finalmente. Ser pai. Pensei que poderia aprender, poderia me forçar a sentir o que devo sentir. Mas toda vez que a vejo, apenas sinto nada. Ele olhou para cima, encontrando os olhos de Sofia. Isso me torna uma pessoa terrível, não é? A honestidade crua em sua voz pegou Sofia de surpresa. Pela primeira vez desde que ela o conheceu, Mark parecia verdadeiramente vulnerável, despojado de sua arrogância habitual. Isso não te torna terrível, disse ela lentamente. Isso o torna honesto. Pelo menos agora. Mark assentiu, aceitando. Sua avaliação qualificada. O fazendeiro, Caleb, ele a ama? Sim, disse Sofia sem hesitar. Mais do que tudo. Ele tem sido o pai dela em todas as maneiras que importa desde o dia em que nos conhecemos. E ele te trata bem. Mark pressionou, uma sugestão de sua antiga possessividade rastejando em seu tom. Sofia se endireitou, encontrando seu olhar diretamente. Ele me trata com respeito e bondade. O que é mais do que posso dizer sobre como você me tratou no final. Mark teve a graça de parecer envergonhado. Eu não estava em um bom lugar quando Amy nasceu, ele admitiu. Meu pai estava me pressionando sobre o negócio e eu não estava pronto para uma família. Lidei mal com isso. Eu machuquei você. Sim, você fez. Sofia concordou. Não está disposto a deixá-lo fora do gancho completamente. Mas isso está no passado agora. Todos nós seguimos em frente. Mark ficou quieto por um momento, disse, vou assinar os papéis. Nenhum dinheiro necessário. Sofia olhou para ele em choque. O quê? Eu disse que vou assiná-los, Mark repetiu. Renuncia aos meus direitos dos pais. Deixe seu agricultor adotar Amy. Um fantasma de seu velho sorriso apareceu. Considere o meu presente de Natal para você. Sofia estava sem palavras, suspeita e esperança em guerra dentro dela. Por quê? Ela conseguiu finalmente. Por que agora? Por que sem o dinheiro? Mark deu de ombros, parecendo desconfortável com sua própria decisão. Talvez eu esteja crescendo, disse ele. Ou talvez eu só queira terminar com tudo isso. De qualquer forma, o garoto merece melhor do que um pai que está apenas passando pelos movimentos. Antes que Sofia pudesse responder, Jenkins apareceu na porta. Estamos prontos para você, Sr. Álvares, disse ela, com um sorriso profissional. Mark assentiu e depois voltou para Sofia. Vou fazer com que meu advogado elabore os papéis após as férias, sem cordas presas. Obrigado, disse Sofia, ainda atordoada com a inesperada virada de eventos. Amy saberá sobre você quando ela for mais velha. Vou garantir que ela saiba que você fez a escolha certa para ela. Algo como alívio brilhou no rosto de Mark. Isso é justo, disse ele. Então, agravando os ombros, ele seguiu Jenkins até a sala de jogos, pelo que provavelmente seria uma de suas últimas visitas a Amy. Sofia afundou em uma cadeira na sala de espera, sua mente girando com as implicações da decisão de Mark. Caleb não teria que vender sua terra. Eles não teriam que fazer um empréstimo. E o mais importante, Amy se tornaria legalmente a filha de Caleb. Era mais do que ela ousava esperar. Naquela noite, quando ela disse as notícias de Caleb, ele ficou tão chocado quanto ela. Assim, ele perguntou, descrença clara em sua voz. Sem dinheiro? Sem condições? Sofia assentiu, ainda o processando.
Ele disse que Amy merece melhor do que um pai que está apenas passando pelos movimentos. Acho que ele finalmente percebeu que não foi cortado para ser pai. Caleb balançou a cabeça na maravilha. Eu nunca pensei em dizer isso. Mas essa é a coisa mais responsável Marquei já fez. Eu sei, concordou Sofia. Era como conversar com uma pessoa completamente diferente. Bem, não completamente diferente, mas mais consciente, pelo menos. Caleb a puxou para os braços, sua expressão ficando sério. O que isso significa para a linha do tempo da adoção? Rebecca diz que podemos avançar assim que Mark assinar os papéis, explicou Sofia. Pode levar alguns meses para que tudo seja finalizado, mas ela acha que isso pode ser feito pelo nosso casamento em abril. O rosto de Caleb começou a um sorriso largo. Então, quando dizemos nossos votos, já seremos uma família legal? Nós três? Sofia assentiu, seu próprio sorriso combinando com o dele. Esse é o plano. Caleb levantou de um abraço alegre, girando pela cozinha até que ela estava rindo sem fôlego. Este é o melhor presente de Natal que eu poderia ter pedido, disse ele quando finalmente a colocou no chão. Melhor do que as novas luvas de trabalho eu peguei você? Sofia provocou. Bem, talvez não seja melhor, brincou Caleb, ganhando um SWAT lúdico em seu braço. Naquela noite, eles dobraram Amy na cama juntos como se tornaram seus costumes. A menina já estava de pijama segurando o cordeiro de pelúcia, que era seu companheiro de dormir favorito. Boa noite, doce menina, disse Sofia, pressionando um beijo na testa de sua filha. Noite, mamãe, respondeu Amy, suas palavras ficando mais claras a cada dia. Ela pegou Caleb. Noite dá. Boa noite, princesa, disse Caleb, sua voz espessa de emoção, enquanto se inclinou para beijar sua bochecha. Dorme bem. Quando eles se viraram para sair, a pequena voz de Amy os parou, na porta. Amo você, ela disse claramente, a primeira vez que falou essas palavras. Sofia sentiu as lágrimas virarem para os olhos quando a mão de Caleb encontrou a dela. Nós também te amamos, baby, disse ela. Muito. A manhã de Natal surgiu brilhante e clara, com a fazenda fresca de Willow Creek em branco intocado. Sofia acordou cedo, emoção borbulhando, com o pensamento do primeiro Natal real de Amy. Do monitor de bebê na mesa de cabeceira, veio os sons de Amy balbuciando para si, mesma já acordados e prontos para o dia. Ao lado dela, Caleb se agitou, seu braço apertando sua cintura. Feliz Natal, ele murmurou contra o cabelo dela. Sofia virou seu abraço, pressionando um beijo suave nos lábios. Feliz Natal. Parece que outra pessoa está acordada e pronta para presentes. Caleb riu. Não consigo imaginar quem isso pode ser. Eles se vestiram rapidamente e foram buscar Amy, que gritou de prazer ao vê-los. Mama, dá! Ela chorou, saltando em seu berço. No andar de baixo, a árvore de Natal brilhava com luzes coloridas, apresenta empilhados embaixo dela. Sofia havia se preocupado com o exagero com presentes para Amy, mas Caleb havia acabado de sorrir e dizer: primeiro Natal em família. Vale a pena comemorar. Agora, enquanto Amy se interessou por seus presentes com mais interesse no papel colorido do que os próprios presentes, Sofia não pôde deixar de concordar. A alegria no rosto da filha valeu a pena cada centavo que eles passaram. Depois que Amy abriu todos os seus presentes, novos brinquedos, livros, roupas e uma pequena cadeira de balanço que Caleb havia se formado, a empresa entregou a Caleb um pequeno pacote embrulhado. Para você, ela disse suavemente. Caleb parecia surpreso. Eu pensei que concordamos em focar em Amy este ano. Sofia sorriu. Isso é especial. Curioso, Caleb desembrulhou o presente para encontrar uma pequena caixa de veludo. No interior, havia uma simples banda de ouro, anel de casamento de um homem. Eu sei que ainda não definimos a data exata, explicou Sofia enquanto olhava para ela em questão. Mas eu queria que você tivesse isso. Era o meu avô, o único homem da minha vida que sempre foi gentil e confiável. Até você. Caleb passou o dedo sobre o ringue, claramente movido pelo gesto. Sofia, isso é... Obrigado. É perfeito. Há uma inscrição, disse Sofia,
de repente tímida. Caleb inclinou o anel para ler as palavras gravadas dentro. Você cuidou de... Nós. Seus olhos, quando se encontraram dela, eram brilhantes com lágrimas não derramadas. Eu sempre vou, ele prometeu, sua voz áspera de emoção. Sempre. Ele deslizou o anel no dedo, um ajuste perfeito como Sofia esperava. Então, ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa própria. Grandes mentes pensam da mesma forma, disse ele com um sorriso, entregando-o a ela. Sofia abriu para encontrar um delicado colar de ouro com 3 pequenos círculos interligados. É lindo, ela respirou. 3 círculos para nós 3, explicou Caleb. Conectado, sempre. Sofia sentiu lágrimas picar os olhos, enquanto Caleb prendeu o colar em volta do pescoço. O metal estava fresco contra a pele dela, mas rapidamente aqueceu, um lembrete tangível do vínculo que eles compartilharam. Eu te amo, ela sussurrou, inclinando-se em seu abraço. E eu te amo, respondeu Caleb. Vocês 2, mais do que eu jamais pensei ser possível. Amy, sentindo o momento emocional, bebeu para eles com os braços levantados. Acima, ela exigiu. Rindo através das lágrimas, Sofia levantou a filha e Caleb passou os braços em volta dos 2. Eles ficaram assim por um longo momento, uma família em todos os sentidos da palavra, unida pelo amor e não pelo sangue. As semanas seguintes ao Natal passaram em um borrão de tarefas de fazenda de inverno, preparações para casamentos e documentação legal. Fiel à sua palavra, Mark assinou os documentos que renunciam aos seus direitos dos pais, abrindo caminho para a adoção de Amy por Caleb. Em março, quando as primeiras dicas da primavera começaram a aparecer em torno da fazenda de Willow Creek, a adoção foi finalizada em um processo judicial simples. A juíza que presidiu o caso de custódia sorriu ao assinar os documentos finais. Parabéns, Sr. Morgan, disse ela calorosamente. Você é agora, legalmente e irrevogavelmente, o pai de Amy. Caleb, vestido com seu melhor terno, sorriu tão amplamente. Sofia achou que seu rosto poderia se dividir. Obrigado, sua honra, disse ele, sua voz estável, apesar da emoção clara em seus olhos. Do lado de fora do tribunal, Sofia entregou Amy a Caleb, que a levantou no ar, fazendo-a rir. É oficial, princesa, ele disse a ela. Você está preso comigo para sempre agora. Dá. Amy respondeu alegremente, dando um tapinha nas bochechas com as mãos pequenas. Sofia os observou, seu coração tão cheio que parecia que poderia estourar. A estrada que os levou aqui era longa e muitas vezes dolorosa. Mas cada passo valeu a pena nesse momento. Pronto para ir para casa, Sra. Quasi Morgan? Caleb perguntou, seus olhos brilhando quando ele mudou Amy para o quadril e estendeu a mão para Sofia. Sofia pegou, entrelaçando os dedos com os dele. Mais do que pronto, ela respondeu. Enquanto caminhavam até o carro, Sofia refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado em menos de um ano. De uma mãe solteira desesperada, sem nenhum lugar, ela se tornara parte de algo bonito e inteiro. Ela havia encontrado não apenas abrigo, mas uma casa. Não apenas ajuda, mas amor. Tudo porque uma noite tempestuosa, um fazendeiro tranquilo a olhou e simplesmente disse: Deixe-me cuidar de você. O casamento ocorreu em abril, conforme planejado, sob as macieiras em plena floração na fazenda de Willow Creek. Sofia usava um vestido branco simples, Amy. Uma minúscula combinando com uma coroa de flores de primavera em seus cachos escuros. Caleb esperou por eles no final de um corredor marcado por frascos de pedreiro cheios de flores silvestres, seu rosto iluminando enquanto Sofia caminhava em sua direção no braço da Sra. Peterson. A cidade inteira parecia ter sofrido para a ocasião. Sra. Roberts da escola, Jim da garagem, Rebecca parecendo incomumente emocional enquanto serviu como dama de honra de Sofia. Até Jennifer, ex-secretária de Mark, havia chegado a convite de Sofia, uma prova dos aliados improváveis. Sofia havia encontrado ao longo do caminho. A cerimônia foi breve, mas sincera. Sofia e Caleb haviam escrito seus próprios votos, promessas simples que refletiam o amor honesto e descomplicado que compartilhavam.
Sofia, disse Caleb, sua voz estável, apesar da emoção brilhando em seus olhos. Quando você apareceu na minha varanda naquela noite, pensei que estava ajudando você. Mas a verdade é que você me salvou. Você e Amy trouxeram a vida de volta a este fazenda e ao meu coração. E se preocupa com você sempre. Sofia piscou as lágrimas nas costas, enquanto falava seus próprios votos. Caleb, você nos levou quando não tínhamos para onde ir. Você me mostrou como é a força real, não no poder ou no controle, mas em bondade e amor constante. Prometo ficar ao seu lado através do que a vida traz, para construir nossa família nesta terra que você ama. Deixar você cuidar de nós e cuidar de você em troca. Quando o ministro os declarou marido e mulher, Caleb beijou Sofia com tanta ternura que vários convidados foram vistos limpando as lágrimas. Então ele se inclinou e pegou Amy, que estava assistindo os procedimentos dos braços de Rebecca, incluindo ela em seu abraço. Fizemos isso, princesa. Ele sussurrou contra seus cachos. Somos oficialmente uma família agora. Família, repetiu Amy, uma nova palavra em seu crescente vocabulário. A recepção foi realizada no celeiro, transformada com luzes de corda e mais flores em um local rústico, mas elegante. Havia dança e bolo, discursos e torradas. Mas no momento em que Sofia se lembraria mais claramente, depois que a maioria dos convidados foi para casa, ela encontrou Caleb sentado no balanço da varanda, Amy dormindo contra seu peito, apesar da celebração remanescente. Ele olhou para cima quando Sofia se aproximou, seu sorriso macio na luz desbotada. Senhora Morgan, disse ele, o novo nome ainda parece uma bela música. Sofia sentou-se ao lado dele, inclinando a cabeça no ombro dele. Senhor Morgan, ela respondeu, com um sorriso próprio. Juntos, eles assistiram o sol se pôr sobre a fazenda de Willow Creek, sua fazenda agora, sua casa, a base da vida que eles construiriam juntos. Feliz? Caleb perguntou suavemente, seu braço quente em volta dos ombros. Sofia olhou para ele, para o amor brilhando em seus olhos, depois para Amy dormindo pacificamente em seus braços. A filha deles, de todas as maneiras que importava. Mais feliz do que eu jamais pensei possível, ela respondeu com sinceridade. E quando as primeiras estrelas apareceram no céu escuro, Sofia sabia com absoluta certeza que havia encontrado onde pertencia. Não apenas um abrigo da tempestade, mas um lugar para abaixar raízes, para crescer, amar. Um lugar para chamar de lar, o fim.